E eu me sinto muito honrado em estar aqui, participando dessa terceira conferência Paz Kids. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa noite tem a ver com todos nós. Então, se você veio para cá pensando, eu ouvi uma palavra falando a respeito de criança, quero dizer para você, o Espírito Santo tem me incomodado há muitos meses para falar sobre esse assunto. É a primeira vez que eu vou ministrar sobre esse assunto, olha, inédito essa, hein? E que certamente tem a ver com você. Diga assim: o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para ouvir uma palavra que tem a ver com a minha vida. E eu quero falar nessa noite, queridos, e eu vou tentar ser o mais breve possível. Quero falar sobre sustentabilidade. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre sustentabilidade. Hoje é um dos temas mais debatidos e importantes da atualidade. É, sem dúvida, um assunto importante. Nós encontramos a sustentabilidade hoje, principalmente no meio ambiente, falando sobre o cuidado e a preservação do meio ambiente, a respeito do nosso futuro. Mas eu trabalhei muitos anos secularmente na área comercial, e se fala muito sobre sustentabilidade hoje na economia, sustentabilidade na política, sustentabilidade na indústria, no comércio, na sociedade em geral. Esse é um assunto muito atual, sustentabilidade. O que será de uma empresa, de um negócio, ou de uma área, enfim, né, daqui 10, 20, 30, 50 anos. E a pergunta que eu faço para você agora: e a igreja? Será que esse assunto tem sido um assunto importante dentro da igreja? Será que a igreja pensa em sustentabilidade? Quanto tempo, meus irmãos, uma igreja pode durar? Eu pergunto para você: quanto tempo a Paz Church de Palmas vai durar nessa cidade? Alguém pode responder isso? Talvez alguns possam dizer o seguinte: pastor, mas a igreja é de Jesus. É Ele quem cuida. Lá em Mateus capítulo 16, verso 18, eu só vou citar aqui. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, muito provavelmente, talvez alguém já tenha pensado: bom, eu não sei quanto tempo vai durar a igreja, mas a igreja é de Jesus, é problema dele. Mas olhando para a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 12, nós temos um texto que diz: o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Então nós podemos dizer que o reino de Deus, que a igreja, é de Jesus, mas a responsabilidade em implantar o reino, a responsabilidade em trabalhar pelo reino é nossa. Diga assim: a minha responsabilidade é implantar o reino de Deus. O Senhor poderia ter mandado lá todos os exércitos celestiais para implantar o reino dele aqui, mas é nossa responsabilidade. Então, mesmo que a igreja seja dele, somos nós que temos a responsabilidade de trabalharmos pela implantação do reino e pela sustentabilidade da igreja. A Igreja da Paz, a Igreja da Paz Church, eu ainda vou aprender, a Paz Church de Palmas vai durar 10, 20, 30, 40, 50, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, essa igreja vai estar plantada nesse lugar com milhares e milhares e milhares de pessoas. Amém? Eu esperava um amém mais forte, mas eu quero dizer que é responsabilidade sua e minha que essa igreja daqui 100 anos esteja aqui recebendo milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, como é que nós podemos estabelecer, queridos, dentro da igreja, esse plano de sustentabilidade? Como é que nós podemos trabalhar na nossa mente? Como é que nós podemos trabalhar no nosso coração?
como é que nós podemos nos encaixar dentro desse processo de sustentabilidade? O Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, diz assim: para que uma árvore possa nascer e dar muito fruto, um grão precisa morrer. Então, queridos, quando nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando de uma geração cuidando da outra geração, uma geração formando a outra geração, uma geração lançando a outra geração. Uma Miriam falou aqui, talvez daqui 50 anos, 60 anos, nós não estejamos mais aqui, alguns talvez não estejam mais aqui. Mas certamente todos esses meninos que estavam dançando aqui na frente vão estar. Então, uma geração vai morrendo, uma geração vai acabando, mas as outras precisam receber essa incumbência, precisam receber essa responsabilidade de continuar aquilo que nós estamos fazendo, pela capacitação do Espírito Santo em nós. Então, eu quero falar aqui rapidamente sobre três ferramentas ou três situações em que nós podemos, talvez, se analisássemos, encontraríamos mais, mas sobre três situações em que nós podemos estabelecer o reino de Deus e plantar essa sustentabilidade para que a igreja seja uma igreja prevalecente daqui a 20, 30, 50, 80, 100 anos. Então eu quero falar aqui sobre três coisas. A primeira é sobre estabelecer um rei. A segunda sobre estabelecer um exército. E a terceira sobre estabelecer um reino. Então a primeira aqui eu quero falar sobre estabelecer um rei. Quero falar sobre o rei Davi. O rei Davi foi o mais famoso rei de Israel. E foi citado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Mas é interessante pensar, queridos, e você já deve ter ouvido essa frase, por trás de um grande homem, sempre tem o quê? Uma grande mulher. Certamente, por trás do pastor Júnior, tem a pastora Miriam, que segura a onda. Por trás do pastor Jackson, tem a pastora Meila. E vice-versa. Quantos de nós, não fomos influenciados, cuidados, abençoados, amados, queridos, resgatados por alguém que fez parte da nossa história? Então, certamente Davi, antes de se tornar o grande rei Davi, antes de fato ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, recebeu algumas influências, e eu imagino que foram várias, eu vou citar algumas aqui, para que ele realmente pudesse ser o grande rei, talvez o maior rei de Israel. E eu quero citar aqui essas três. A primeira influência, então, estabelecendo um rei dentro do projeto de sustentabilidade da igreja. A primeira influência aqui foi a influência de Jonatas. Jonatas foi o filho do rei Saul. Jonatas foi o melhor amigo de Davi. Jonatas era o herdeiro legítimo do trono de Israel depois que Saul morresse. Mas Jonatas sabia que havia uma palavra profética, uma unção de Deus sobre a vida de Davi. Ele reconheceu essa unção. Ele sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Então, Jonatas foi um cara humilde. Ele aceitou a vontade de Deus e com a sua amizade, com a sua lealdade, andou junto com Davi. Inclusive, Jonatas protegia Davi dos ataques do rei Saul. A Bíblia diz que Jonatas era um guerreiro e ele morreu na guerra. Então eu procurei bastante, eu não achei muitos detalhes. Lá em 1 Samuel 18, de 3 a 4, diz que Jonatas morreu na guerra porque ele era um guerreiro. Então eu fico imaginando que o rei Davi, antes de se tornar rei, o Davi, ele tinha muito conhecimento de usar aquela funda, Então ele matou lá o
o leão cuidando das ovelhas, matou lá um urso cuidando das ovelhas, depois enfrentou o grande gigante Golias, matou o gigante Golias, mas ele não era um guerreiro. Ele usava ali um equipamento chamado funda, com uma pedra e tudo mais. Mas depois nós vamos lendo os outros textos em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai vendo que Davi se tornou um rei, e ele sabia lutar, ele sabia comandar um exército, ele tinha estratégias de guerra, ele sabia usar uma arma. Então eu fico imaginando que foi Jonathan quem usou a sua experiência para treinar, para ajudar o rei Davi a ser um guerreiro. Mas além de aprender a lutar, a usar uma espada, Jonathan também ensinou Davi coisas sobre amizade, lealdade, coragem. Então foi uma das, eu diria, grandes influências para que Davi fosse o rei intrépido que ele era. Agora, toda essa intrepidez, muitas vezes, precisava ser controlada. Quantos de nós, muitas vezes, precisamos controlar o nosso ímpeto, né? Eu tinha um pastor amigo meu que falava assim: Júnior, quando o sangue de italiano quer falar mais alto que o sangue de Jesus, você morde a língua. Por quê? Porque quem conhece italiano sabe, né? É o cara que fala alto, é o cara que gesticula, que derruba tudo. Imagina eu numa loja de cristais, por exemplo, né? Um desastre, eu nem entro. Mas eu estou no shopping com os meus filhos, com a minha esposa, tem loja que eu não entro, irmão, porque certamente vai acontecer um desastre. O meu celular, né, quem conhece meu celular sabe que é um celular bem baratinho, porque ele cai muitas vezes no chão, né? Eu estou gesticulando, eu lanço ele longe, ele cai no chão. Recentemente, não vou contar isso, né? Não. Eu derrubei meu celular num lugar, né, eu estava no banheiro. Vocês nem imaginam onde caiu meu celular. É um desastre, irmão. Eu sou assim, né? Desastrado e tudo mais. O italiano é assim, eu fico pensando que Davi, então, com uma espada na mão, ele era um cara intrépido. Mas certa vez, Davi, fugindo de Saul, com o seu exército, precisou de ajuda de um homem chamado Nabal. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25. E o Nabal falou: Davi, não tenho nada a ver com isso, o problema é seu. Não vou te ajudar, não. O Davi ficou com tanta raiva, já que ele se tornou um guerreiro, e ele era intrépido. Ele falou: quer saber, eu vou matar Nabal, vou matar a esposa, vou matar os filhos, vou matar o gado, vou matar todo mundo. Aí a mulher de Nabal, uma mulher chamada Abigail, está lá esse texto em 1 Samuel 25, foi lá conversar com Davi e falou: Davi, levou um presente, a Bíblia diz que ela levou um presente para ele. Falou: Davi, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, você vai se tornar o grande rei de Israel. E você vai carregar o sangue da minha família inocente. Você vai matar as pessoas por nada, por vingança, por raiva. E a Abigail, então a Bíblia diz que ela começou a conversar com Davi, começou a aplacar aquela raiva, aquela vontade de vingança, aquela intrepidez toda exagerada. E Davi então desistiu daquela vingança, desistiu de matar aquela família. A Bíblia ainda diz que depois que Nabal morreu, Davi ficou tão empolgado, ficou tão impactado com aquela palavra de mansidão, de carinho, de cuidado, de temperança, que ele casou com Abigail. Abigail foi uma das mulheres de Davi. Mas olha que interessante, uma mulher precisou chegar diante do grande rei Davi, cheio de raiva, e ensiná-lo a ter compaixão, a ter mansidão, temperança, cuidado. Essa foi uma influência muito importante na vida de Davi, para que ele não saísse por aí matando todo mundo e carregando sangue inocente nas suas mãos. E a terceira influência, quando nós estamos falando então de estabelecer um rei, dentro do processo de sustentabilidade da igreja, nós temos aqui o profeta Natã. O profeta Natã foi um homem muito importante na vida de Davi. Por quê? Vocês já leram esse texto, já sabem da história. Davi um dia viu lá a Betseba tomando banho. Ele estava no palácio à toa,
se encantou com a moça, foi lá, caiu, pecou, e não só transgrediu, né, se prostituiu ali com aquela mulher que era casada, também mandou matar o marido. Fez uma bobagem incrível. E aí um dia Natã chegou para Davi, falou: Davi, vem cá, senta aqui, eu preciso te contar uma história. E contou uma história, contextualizou aquele pecado, e falou: Davi, você está em pecado, você precisa se arrepender, você precisa voltar atrás e consertar aquilo que você fez de errado. Mas foi muito interessante, porque o profeta Natã colocou a mão, eu imagino, né, colocou a mão, assim, o dedo no rosto de Davi, com muita coragem, com muita firmeza, com muita autoridade, mas de uma maneira muito sutil, cuidadosa, e mostrou para ele que ele deveria se arrepender. Eu fico imaginando, por exemplo, né, o profeta Natã chegando: Davi, você pecou, e botando o dedo na cara dele, e fazendo assim, você não sabe nada. Era capaz de Natã ter morrido. Mas Natã, cheio de autoridade, não chegou lá acusando. Falou: vem cá, senta aqui, vou te contar uma história. E com muita autoridade, mas com muito cuidado, ele confrontou o pecado de Davi. E eu vejo que essas três influências ajudaram demais Davi, então, ser o grande rei de Israel e ser, talvez, o maior rei da história de Israel. E ser conhecido como homem, mesmo tendo feito tanta bobagem, sendo conhecido como homem segundo o coração de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é o seguinte: será que não tem um Davi do seu lado? Irmãos, quando eu falo que essa palavra não é só para o pessoal do Pasquides, mas é para todos nós, eu quero dizer, será que não tem um rei Davi na sua casa? Você já enxergou o seu filho como o rei Davi? Talvez os seus sobrinhos, os amigos dos seus filhos, as crianças que estão ali na escola com os seus filhos. Talvez nós temos aqui muitos médicos, dentistas, advogados, professores, educadores, psicólogos. Quantas crianças você tem acesso? Será que não passa, ou não vai passar, ou já passou, de repente, pela sua mão, o próximo rei Davi? Será, irmãos, que aqui nas nossas salas, nós não temos o próximo prefeito de Palmas, o próximo governador desse estado? Será que não está dentro dessa igreja o próximo presidente do Brasil? Eu creio que sim, é possível. Então, quando nós pensamos em estabelecer um rei, irmãos, nós precisamos pensar que as próximas gerações vão receber diretamente a nossa influência. E talvez você possa ser usado por Deus para ser Jonathan na vida de um jovem, de um adolescente, de uma criança. Ser uma mulher como Abigail, para ensinar temperança. Ser como o profeta Natã, com autoridade, com unção, poder corrigir, confrontar. Por isso que eu digo que essa palavra é para todos nós, irmãos. Talvez o próximo rei Davi esteja muito perto de nós. Talvez o próximo pastor Jackson, quem sabe, não esteja dentro da sua casa. Não seja o seu filho, talvez não seja o seu sobrinho, talvez seja alguém da sua célula. Sabe aquela criança que dá um trabalho lascado, e você fala assim quando ele chega: ai meu Deus, ele veio. Aqui nessa igreja, acho que nunca aconteceu isso, mas na nossa acontece. Tem crianças que dão tanto trabalho na célula que o líder fala: meu Deus, ele veio hoje. Lá em Barueri tem uma turminha que quando chega, eu e a Mira estamos ali para receber com todo amor e carinho, mas a gente pensa assim: ai, eles vieram. Porque você já ouve lá da rua o barulho. Então, queridos, eu quero passar para o próximo passo aqui, mas dizer, cuidado, de repente, você está ignorando a possibilidade de ser usado por Deus para levantar o próximo profeta, o próximo rei, o próximo pastor, o próximo governador. Porque essa igreja precisa estar de pé daqui 50 anos. Essa igreja precisa estar de pé daqui 100 anos.
E depende de nós, da nossa influência, das próximas gerações. A gente deve pensar, quem vai influenciar são os tios e tias, pastores, os irmãos lá, líderes de referência que estão no Pasquides. Não, nós temos crianças, jovens e adolescentes ao nosso redor o tempo todo. Sim ou não, irmãos? É impossível você dizer, olha, eu não tenho contato com nenhuma criança, com nenhum jovem, com nenhum adolescente. Nós estamos rodeados deles o tempo todo. Será que o próximo líder desse país não está esperando a sua influência no lugar onde você está, no seu trabalho, na escola, na sua casa? Quero falar também sobre estabelecer um exército. E eu quero só citar aqui, ser rápido. Todos nós conhecemos a história de Abraão, o pai Abraão, né? Gênesis capítulo 12, o Senhor aparece para Abraão e diz, olha, você vai ser pai de multidões, então sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei, porque você vai ser um pai, né, para muitas nações. E é interessante que nesse caminho, então, Abraão, um homem obediente, nesse caminho ele reúne a sua família, os seus bens, e sai peregrinando e leva junto o seu sobrinho Ló. Ló também tinha lá sua esposa, os seus filhos, o seu gado, as suas coisas. E num determinado momento, houve uma briga de família ali. Os pastores e os funcionários de Ló, os parentes de Ló, brigavam com os funcionários, com os pastores ali de Abraão. Isso não acontece no nosso meio, graças a Deus, né, irmãos? Isso só lá em Abraão e Ló. E é interessante, então, que por causa dessas discussões, dessas brigas, Abraão e Ló, então, resolvem se separar. E Abraão diz, Ló, então, escolhe o teu caminho. E Ló, infelizmente, sem muita sabedoria, escolheu acampar, morar nas campinas próximos a Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para outro canto. Logo em seguida, houve uma guerra lá, Gênesis capítulo 14, você vai ler lá uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E o resultado dessa guerra é que a cidade de Sodoma foi dominada, foi subjugada, todos os bens foram tomados nessa guerra, e Ló se tornou escravo. Ló, toda a sua família, eles se tornaram escravos, resultado da sua escolha, resultado dessa guerra. Mas uma coisa que me chamou a atenção, lendo a palavra de Deus, é que lá em Gênesis, ainda no capítulo 14, Abraão fica sabendo que o seu sobrinho Ló estava preso, estava em situação de escravidão. Então é muito lindo a palavra de Deus que diz o seguinte: Abraão olhou para os seus descendentes, olhou para o seu exército e reuniu 318 soldados especiais. Eu olhei várias versões e todas as versões diz a mesma coisa. Ele escolheu dentre os seus soldados 318 homens que se destacavam, que eram 318 soldados especiais. Mas um negócio que marcou profundamente a minha vida, quando eu estava lendo esse texto, todos esses soldados foram nascidos e criados dentro da casa de Abraão. Todos esses 318 soldados valentes de guerra, todos eles foram crianças que foram cuidados, ensinados, doutrinados, treinados dentro ali do cuidado de Abraão. Então foram 318 homens, guerreiros, que começaram as suas vidas como crianças, debaixo do cuidado de Abraão. Abraão não só estabeleceu o início de uma grande linhagem, mas ele também soube trabalhar as próximas gerações para levar à frente o seu legado. Abraão entendeu que os seus filhos eram flechas na mão de um valente. Salmo 127, verso 3. Olha que interessante. E aí a Bíblia diz então que eles foram lá, ganharam a guerra, libertaram a Ló e sua família e voltaram vitoriosos.
Abraão teve uma visão: vou formar essa meninada toda que está aqui, um grande exército, para que lá na frente a gente possa prevalecer em todas as guerras. Quero dizer para você, hoje, esse mesmo legado está sobre a igreja. Não só de estabelecer uma linhagem sacerdotal, mas de treinar e enviar guerreiros que vão continuar a prevalecer depois de nós. Irmãos, a tendência do mundo é piorar. Infelizmente, eu gostaria de falar para você, olha, fica tranquilo que o mundo vai melhorar. Mas pelo que eu tenho visto, a impressão que eu tenho, não sei se você compartilha comigo dessa impressão, as coisas estão ficando cada vez pior. Eu fico imaginando que mundo será esse daqui a 20, 30, 40 anos. A minha filha tem 10, quando ela tiver a minha idade, 50 anos. Olha, os irmãos estão falando assim, nossa, nem parece, né? Quando a minha filha tiver 50 anos, que mundo será esse? Que nível de maldade, que níveis de problemas esse mundo vai estar enfrentando? Irmãos, nós precisamos não só proteger os nossos filhos, mas precisamos entender que nossa responsabilidade é gerar um exército poderoso que possa prevalecer daqui 50 anos. Essas crianças que estavam aqui serão os guerreiros que estarão ganhando as pessoas para Jesus, evangelizando, pastoreando, expulsando demônios, abrindo célula, abrindo igreja, abrindo núcleo, ganhando essa cidade. Nós talvez não estejamos mais aqui. Eu estou pretendendo viver até os 100. Então, vou começar essa semana me inspirou, o pastor Jackson me inspirou demais, ele emagreceu muito, né? Então, vou cortar açúcar, vou cortar farinha também. O ano que vem, quando eu voltar, vocês vão ver, eu vou estar magrinho, amém? Estou assumindo um compromisso aqui, vou estar mais magrinho. Vou estar bonitão que nem o Jackson, assim, ó, né? Tá filmando, né? Vou estar que nem ele aqui, assim, ó. Vou estar magrinho. Mas, irmãos, estou falando do ano que vem, daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos. Será que nós estamos estabelecendo um exército nessas salas? Sim, estamos trabalhando para formar esse exército. E você faz parte disso. Onde você estiver, com as crianças, os adolescentes, os jovens, com as pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas precisam ser desafiadas por você. Não é só minha responsabilidade, responsabilidade dos pastores e dos líderes, mas é de todos nós. Uma igreja que não trabalha na formação da próxima geração está fadada a fechar e a fracassar no seu propósito. Eu pergunto, onde estarão, né? Olha, onde estão os palmenses, os tocantinenses, nascidos nessa geração? Estão nas escolas, que você dá aula, nas creches, nos abrigos, nas ruas, nas células, nos consultórios, onde nós estivermos, irmãos, eles estão lá. A próxima geração, estão todos nos esperando. E eu quero terminar aqui, falando sobre o último ponto, dentro de um processo de sustentabilidade da igreja. Quero falar sobre estabelecer um reino. Então, nós podemos estabelecer um rei e olhar para as nossas crianças com o potencial de serem como o rei Davi. Podemos estabelecer um grande exército que vai dar sustentabilidade a essa igreja, crescimento, que vai dar visibilidade, que vai continuar aquilo que nós começamos. Mas eu quero falar sobre estabelecer um reino. Mateus capítulo 19, verso 14, Jesus diz assim: não impeçam as crianças de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Por que Jesus insistia tanto em dizer que o reino de Deus é das crianças? Por que ele falava tanto que quem não tiver o coração como de uma criança não vai herdar o reino de Deus? Porque toda formação, irmãos, toda estrutura começa com uma base. E a nossa base são as crianças. A igreja do futuro está hoje aqui, já recebendo instrução. Muitos pastores e líderes falam assim, as crianças são a igreja do futuro.
Mas quando você pergunta, o que você tem feito com a base? Como você tem trabalhado essa base, para que essa base se torne a igreja do futuro? Irmãos, a igreja de Palmas é uma referência. O pastor Jackson insiste em elogiar Barueri, mas nós estamos ali, juntinho, palmo a palmo, trabalhando juntos. Eu falava antigamente, olha, eu acho que Barueri é uma das poucas igrejas que tem um grupo de louvor, de adultos, de bons músicos, de gente profissional, que tem capacidade de tocar tanto no culto como para as crianças. Eu estava meio assim, tipo, estamos na crista da onda, né? Mas cheguei aqui, né? Tem uma banda, irmãos. Ontem os irmãos que ministraram aqui são os mesmos irmãos que ministram aqui no salão, que tocam lá para as crianças, e tocam bem, são caras bons. Não é? Pega o irmãozinho que não sabe e põe lá. Os caras tocam bem. Então, essa igreja está muito preparada. Mas eu pergunto, será que nós temos trabalhado essa base? Será que todos nós, como igreja, estamos comprometidos? Eu tenho cada vez mais convicção, irmãos, que não existe mais departamento infantil, não existe mais Diflem, não existe mais Start como departamento, como coisa separada. Somos todos uma coisa só. Quando eu olho para o departamento infantil, é minha responsabilidade. Quando eu olho para o Start, os adolescentes, é minha responsabilidade. Ainda que eu não esteja diretamente ligado. Precisa me incomodar quando eu vejo um adolescente se cortando. Eu preciso ficar incomodado quando eu vejo um jovem se drogando, se prostituindo. É minha responsabilidade e sua como cristão, de nós investirmos nessa geração, não nos conformarmos com esses meninos e meninas, moços e moças que estão se perdendo por aí. Toda formação, toda estrutura começa com uma base. Nada se constrói se não tiver uma base sólida. Indo para o final aqui, estima-se que hoje nós tenhamos no mundo 7,5 bilhões de pessoas. E a Miriam falou aqui, 1/3 desses 7,5 bilhões são crianças. Ou seja, existem no mundo hoje 2,5 bilhões de crianças. Mas eu quero te dar uma outra estatística. No mundo hoje, 2,5 bilhões de pessoas são cristãos. Cristãos que confessam a Jesus Cristo como Senhor. Então, inclui nessa conta os evangélicos, os católicos. São pessoas que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora, existe uma estatística, nós já falamos aqui outras vezes, que 85% dos cristãos no mundo se convertem entre 5 e 15 anos. Então, se nós temos 2,5 bilhões de cristãos no mundo, aproximadamente aí 1,8, 1,7 bilhões se convertem na idade entre 5 e 15 anos. Isso me leva a pensar, então, que desses 2,5 bilhões de cristãos no mundo, a grande maioria são crianças, jovens e adolescentes. E como será o cristianismo? Como será o evangelho? Como serão as igrejas daqui 20, 30, 40, 50 anos, se nós não treinarmos, não cuidarmos, não estabelecermos muito bem o reino de Deus, através do treinamento, através do cuidado desta base. Então, estabelecer o reino de Deus em qualquer lugar começa com a base, ou seja, pelos mais novos. Quando Mateus 19,14 cita lá a frase de Jesus, deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. De alguma forma nós podemos contribuir com o estabelecimento do reino de Deus, da expansão e da formação do reino de Deus, ou podemos simplesmente estar atrapalhando, quando eu não enxergo a minha responsabilidade como cristão dentro desse processo. Por isso que eu digo que essa palavra não é somente para os irmãos que participaram do PASKids, da terceira conferência, mas é uma responsabilidade de todos nós, irmãos. Está nas nossas mãos a possibilidade de formarmos reis, de formarmos exércitos,
de estabelecermos o reino de Deus através do nosso comprometimento com a base. E a base não é, eu vou trabalhar na salinha. Não, a base são as crianças que você pode alcançar. São as crianças que você pode influenciar. Se você tem um vizinho lá, na sua casa, que tem muitos filhos, essas crianças estão ao seu alcance para evangelizá-las, abençoá-las, edificá-las, treiná-las. Se você é um professor, se você é um dentista, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um psicólogo, se você trabalha numa escola, se você trabalha num órgão governamental, em todos os lugares, irmãos, o Senhor está colocando nas nossas mãos a possibilidade de influenciar alguém que faz parte dessa base. E essa base, dependendo de quanto nós investirmos nessa base, será ou não o sucesso dessa igreja nos próximos anos. E eu quero encerrar lendo o Salmo 145, 13. Se os irmãos quiserem deixar ele ali na tela. Salmo 145, 13 diz assim: porquanto teu reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. Mas como é que o governo de Deus vai perdurar de geração em geração? Depende de quanto nós investirmos nisso. E volto a dizer, não é trabalhar na salinha, mas é nós entendermos que há uma possibilidade de influência de cada um de nós nas próximas gerações que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Então pense que você é um agente de transformação. Aonde você estiver, o Senhor pode usar a tua vida para abençoar, para ganhar, para edificar, para treinar, para levantar ali um rei Davi, um Abraão, levantar talvez o próximo presidente desse país, estabelecer o reino de Deus. Amém?